A gente teve aí o Davi, que chegou antes, era para a gente começar a induzir o parto amanhã, mas ele chegou prematuro na sexta-feira. A gente viveu grandes aventuras, né? Foi assim, bizarro, glória a Deus, glória a Deus. É uma guerra, né? A gente fala que a gente é da guerra, e é. Então, vivemos, chegamos firme e forte até aqui, Davi já saiu da UTI, tá uma bênção, tá lá em casa hoje, fez um cocôzão de madrugada que foi até o pescoço, super saudável, né? E a gente quase não dormiu, mas a obra do Senhor não para, o Senhor está aqui, que seria da gente se não fosse Ele. Então a gente para tudo para num domingo como esse poder vir adorar o Senhor, aprender mais dEle, ter as nossas vidas transformadas a cada dia, a cada domingo, através da palavra. E aí, para quem não sabe mais ainda, o Davi nasceu aí com o pezinho torto, né? A síndrome do pé torto, congênito, coisa assim. Eu achei que ia ser para trás, mas é para dentro. Eu falei, nossa, é tipo Curupira, né? Vai nascer para trás, já despistando o inimigo. Show de bola, confundindo tudo, mas é para dentro. E aí, nada demais, isso é super normal, vai pegar o pé, vai puxar, colocar na posição certa, bota o gessinho, uns 4 meses de gesso aí, depois é só a botinha para deixar tudo certo. Mas, como a gente acha tudo, essa guerra da vida toda normal, o Davi já nasce sofrendo bullying, né? Então, a gente brincava de Mefi-Davi, Davi Curupira, sei lá, mas Mefi-Davi por causa de Mefibosete. E ontem eu estava conversando com ela no hospital, falei, Mefibosete e tal, não conhece? Falei, cara, é uma boa pregação, vamos aproveitar o mote, vamos falar aí de Mefibosete, tá bom? Então, no meio dessa pregação toda que a gente vai discorrer sobre a vida desse personagem bíblico, que se você não conhece, é muito interessante, vai conhecer agora, tá bom? Então, antes de a gente começar, a gente precisa entender quem era Mefibosete. Mefibosete era simplesmente neto do rei Saul, filho de Jonatas. E quem era Jonatas? O melhor amigo do rei Davi. Jonatas era filho do rei Saul, melhor amigo do rei Davi. Os caras batalhavam juntos, os caras eram muito brothers. E nessa parte que ele é introduzido nessa história, Jonatas, por causa dessa amizade com Davi. E, voltando lá em Mefibosete, que era filho de Jonatas, ele era herdeiro de uma linhagem real. Só que um dia, tudo acabou. O avô dele morreu, Saul. O pai dele, Jonatas, morreu também na guerra. E o reino caiu. E o pior, na fuga, uma queda mudou a história toda dele. Então, 2 Samuel 4:4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama pegou e fugiu, mas na pressa deixou-o cair, e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Então, ele saiu de príncipe para esquecido. Ele saiu de herdeiro para inválido. Você não é o que aconteceu com você. E esse é o princípio dessa pregação. A gente passa traumas na vida, a gente passa quedas como Mefibosete passou. E muitas vezes essas quedas elas vão começar a definir a nossa identidade. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é que as suas quedas, a sua condição, o que aconteceu com você não te define. Não define quem você é, não define a sua identidade. Quem define a sua identidade é o próprio Deus. Se no domingo passado a gente falou dos sonhos de Deus nas nossas vidas,
isso também pode ser um pouco sobre sonhos, porque a palavra fala que muito antes da gente nascer, o próprio Deus já escreveu o que a gente iria viver, Ele já sonhava com a gente no útero da nossa mãe, Ele mesmo já declarou o que a gente seria, o que a gente viveria, qual era o nosso destino profético. Então, o que nos define não é fatos da vida, traumas, mas a palavra de Deus. Só que existem duas escolhas nesse processo. Ou eu vivo pelo certo, que é ser definido por Deus, ou eu vivo pelo padrão que a sociedade vive hoje, que é ser definido pela sua história, tanto para bem quanto para mal. Aí, quando você entra nessa vibe de, meu Deus, minha vida quebrou, o trauma veio, eu era uma coisa, agora eu sou outra, então, puxa, eu estou esquecido aqui para sempre com o Mefibosete. Mas a notícia é, o céu não perdeu o seu endereço. O Senhor sabe onde você mora, o Senhor sabe onde você está. Ainda que todos se esqueçam, o Senhor nunca vai se esquecer de você. A palavra também fala que como uma mãe pode esquecer de um filho, ela não vai, mas ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, Deus nunca vai se esquecer dele. Então, aqui vai uma pergunta. Quem já se sentiu esquecido? Todos nós, em uma fase da vida, a gente se sente desse jeito. Quem aqui já olhou para a própria vida e pensou, acabou para mim? Poxa, a gente se vê em várias situações que a gente não vê saída. Acabou para mim. Era tão bom tudo que eu vivia, mas agora tudo foi pelo chão. A queda foi feia, o trauma veio, a doença veio, acabou para mim. Só que o que o mundo te chama pelo seu trauma, Deus te chama pelo seu nome. Deus te chama pelo seu nome, não pelo seu trauma. Deus não te chama de aleijado, Mefibosete. Deus te chama de filho, de herdeiro, de filho amado. Ele não olha para o seu pé torto, Ele não olha para o que te aconteceu, Ele te olha para aquilo que você foi criado. Ele foi criado para estar na mesa do rei. Mefibosete, ele não era só pobre ali, ele era esquecido, ele era inválido, ele era descendente de um rei caído. Então toda a humilhação que tinha ali de ser um rei deposto, porque no fim das contas o reinado de Saul foi deposto pelo reinado de Davi. Davi não queria isso para o rei Saul, mas foi para onde Deus guiou. E aí imagina, você pensa num governo, quando um governo sai, outro entra, toda aquela diretoria que acompanhava o governo é deposta, é exonerada, tudo mais, para ser colocados os caras de confiança desse governo novo em cada posto. E isso, naquela época, era humilhante, porque diferente de governo, de eleição, tudo mais, aquilo era uma linhagem para ser para o resto da vida. Então era para ser Saul, depois era para ser Jonatas reinando, e depois era para talvez ser Mefibosete. Então imagina a humilhação dele. Mas a graça de Deus, ela tem sempre um GPS que funciona até em Lodebar. Lodebar era a cidade para que o Mefibosete foi levado. 2 Samuel 4,4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou de Jezreel a notícia de Saul, e Jonatas, sua babá, pegou e fugiu, mas na pressa deixou-o cair e ficou aleijado. Seu nome era Mefibosete. Voltando, ele caiu quando era criança, ele caiu inocente. Às vezes a gente cai por erros nossos, e beleza, a gente precisa pagar o preço, mas qual erro tinha cometido essa criança de 5 anos? Talvez fosse uma criança bonitinha, talvez ela fosse doce,
Talvez ela fosse a criança mais inocente, mas mesmo assim, por causa de erro dos outros, as quedas vêm. Foi um acidente, foi culpa do outro. Tem gente vivendo consequências de quem nem merecia estar perto dela. Você tem pessoas que não merecem estar do seu lado. E quando você começa a andar com pessoas erradas, na maioria das vezes, o lugar que você está caminhando é o lugar do trauma, é o lugar do acidente. Como que Mefibosete tinha sido colocado ali na mão de uma ama e simplesmente sido abandonado? Houve um erro ali. Qual a responsabilidade dos pais nisso? Ó, fica com a sua ama aqui, a gente vai para a guerra e depois volta. Onde estava a mãe de Mefibosete nessa hora? Essa é a pergunta que eu fiquei fazendo. E no fim das contas também, quem era a mãe de Mefibosete? Eu não sei. Mas a gente descobre. No fim das contas, aqui no texto ele foi esquecido pela mãe. Foi terceirizado. E quando a gente terceiriza as coisas, a gente vai colher. Mas, mesmo assim, se você caiu, Deus nunca te chamou para ficar caído. Com Mefibosete. Estava ali caído, fora do chamado dele. Pendência, ciclo, dores. Tudo isso é gerado quando a gente cai. Essas coisas vão se acumulando, a gente vai procrastinando porque começa um vitimismo. Meu Deus, eu caí, eu me machuquei, o trauma veio. Então, vamos empurrar o que tem que ser feito para frente, vamos deixar o chamado também para frente nas mãos de Deus. Eu estou aqui, Deus, coitadinho de mim, agora eu sou um aleijado, eu vou ficar aqui em Lodebar, escondido, esquecido. Essa é a tendência daquele que sofreu um trauma. Lodebar é o lugar onde a gente se esconde. 2 Samuel 9,4. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Manquir, filho de Amiel, em Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Lodebar significa sem pasto, sem fruto, sem voz. Olha como a Bíblia é maluca. Se você for pegar ali o nome de várias cidades, o nome de várias pessoas, no meio da história, vai ter total sentido com o que está acontecendo ali. Então, uma malandragem aqui da Bíblia para mim e para você é, cara, estude os nomes estranhos que você vê na Bíblia. Eles vão falar alguma coisa. Então imagina, está rolando toda essa história, o menino ficou ali aleijado, o menino ficou traumatizado e ele vai se esconder em uma cidade que chama Lodebar. E essa cidade simplesmente significa sem pasto, sem fruto, sem voz. Ou seja, um lugar de esquecimento total, um lugar de aniquilação, um lugar de morte. Um lugar de sobrevivência. Você só está lá sobrevivendo, você não está lá plantando, você não está lá cuidando do gado, você não está produzindo, você só está vivendo. Não é um lugar de propósito. E esse é o problema. Tem gente que só existe. Eu já me peguei em fase dessa vida só existindo. É normal, mas não deveria. Tem gente que não sonha mais, como eu preguei no domingo passado. É normal, mas não deveria. Isso vem por causa do trauma. Tem gente que se esconde da vida. Tem um monte. É normal, mas não deveria. Lodebar não é só um lugar, Lodebar é um estado de alma. Eu e você podemos estar em Lodebar nesse exato momento. E ninguém sabe. Porque o Lodebar talvez ele fique preso aqui dentro, no lugar mais escondido do mundo, mas a minha mente está vivendo em Lodebar. Escondido ali. Ninguém vai mexer no meu trauma. Ninguém vai mexer aqui na minha ferida. A minha perna ainda dói. Ninguém vai me fazer andar. Eu não vou pegar uma muleta e sair por aí. Eu vou ficar aqui, sobrevivendo. Talvez vivendo de uma memória do passado. Talvez vivendo de uma herança que eu nunca ganhei.
talvez vivendo de uma expectativa que tinham sobre mim de um reinado, mas esse reinado não virá mais, então me deixa aqui quieto. Só que tem gente viva aqui que parece viva, mas que já desistiu por dentro. Só que a notícia também é que a graça começa com uma pergunta. E qual pergunta é essa? Vamos ver. Em 2 Samuel 9:1, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de Jonatas? Ou seja, Davi tinha uma guerra com aquela família. Só que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Por mais que quisessem matar ele, por mais que ele tenha sido humilhado pela família de Saul, por mais que ele tenha sido destroçado, ele tinha lealdade. Porque lá no começo, quem tirou ele dos pastos? Saul. Lembra? Ele matou Golias, sei lá o que, foi para a guerra. Saul chegou e falou: agora você vai ser do meu exército, você vai casar com a minha filha, você vai viver no palácio, você não vai pagar imposto. Maravilhoso. Então rolou ali uma lealdade, mas aí Saul se volta contra Davi, e Davi nunca quis matar Saul. A única coisa que Davi fez foi cortar um pedacinho da orla da roupa de Saul, e mesmo assim ele se arrependeu amargamente, falando: ai daquele que encosta em ungido do Senhor. Por quê? Se o Senhor ungiu alguém, é trabalho do próprio Deus se acertar com essa pessoa. Nós não somos justiceiros, nós não somos matadores. Deixa que o Senhor se acerta, e Davi entendia isso. Mas, no fim das contas, ele tinha essa lealdade, e depois que tudo aconteceu, Davi já estava lá no reinado dele, ele lembra do melhor amigo dele, de Jonatas. E aí ele fala: meu Deus do céu, será que tem alguém da linhagem de Saul que eu possa honrar por causa da minha lealdade com Jonatas? Baita homenagem. Será que tem? E isso aqui é muito poderoso, porque Mefibosete estava lá escondido e nunca pediu nada. Mefibosete não orou. Mefibosete nunca fez campanha de oração, de jejum. Ele não estava merecendo sair de Lodebar. Mas existe alguém que não se esquece da gente, mesmo quando a gente não merece. E a verdade é que a gente nunca merece. Você nunca vai conseguir fazer nada para ser merecedor de que Deus se lembre de você. Assim como Mefibosete. Então, a graça de Deus, ela começa antes da sua e da minha reação. Existe a graça, existe a lei, existe o merecimento, existe o trabalhar, existe a força do braço. E desses, qual que é o mais forte? O mais forte de tudo é a graça. A graça é de graça, a graça é imerecida. O Senhor olha para a gente com graça. É que nem hoje o Davi fazendo o cocôzão lá de noite, que eu falei que foi até o pescoço. Meu irmão, é assim que Deus vê a gente. Você pode fazer o cocôzão pior de todos, que vai até o pescoço. Talvez esse cocôzão até te cubra. Sabe aquela expressão? E aí, desculpa, mas é a realidade. Meu Deus do céu, tô na merda. É meio que isso. Você pode estar afundado na merda. Cara, Jesus dos mais altos céus vai olhar para você, vai falar: ih, ele fez um cocôzão, olha que legal, super saudável, vamos limpar, tá tudo bem. A gente limpa com prazer. É a mesma coisa. Cara, não importa o tamanho da burrada, não importa o tamanho do atoleiro que você esteja, não importa se foi você que foi até lá, não importa se te levaram até lá, cara, não importa nada. Jesus te olha com graça e ele fala: é filho, cara, é bonitinho, tá todo cagado, mas é bonitinho, vem aqui, eu vou te limpar, vou te tirar do meio disso, vou te colocar roupa nova, roupa limpa, você vai ficar cheiroso, você vai ficar branquinho aqui, vou te dar um banho, cara, as águas vão te limpar, os remédios vão te curar, você vai ser o melhor tratado nesse lugar. Esse sou eu e é você.
Não importa a nossa condição, existe a graça. E graças a Deus que existe a graça. Graças a Deus pela nossa graça imerecida. A graça de Deus, ela começa antes da nossa reação. Então, para de querer achar que, meu Deus do céu, para acontecer tal coisa, eu vou fazer um jejum. Notícia? Cara, jejum não muda o coração de Deus. Jejum não muda a mente de Deus. Você acha que você vai fazer um negócio esplêndido, um jejum, uma oração, bababá, Deus vai falar lá do trono, anjos, para o céu. Para aí. Parou a adoração. Vamos lá. Olha ali. Olha o meu filho ali. Meu Deus, que jejum. Cara, que oração. Não, parou. Vamos parar, vamos descer lá e vamos ajudar ele, porque esse é o fenômeno. Cara, numa boa, não existe um justo sequer. A palavra fala, Jesus falou. Não existe um justo sequer. Não existe uma pessoa boa sequer. Pô, Jesus, você é bom. Vai lá o cara e fala para Jesus. Jesus vira para o cara e fala, bom? Quem é bom? Ninguém é bom. O único bom é Deus. Não existe um bom sequer. Não existe um sequer. Imagine se não fosse a graça. Todo mundo aqui já estaria virando torresminho no inferno. Mas pela graça fomos salvos. Pela graça fomos salvos. Deus não está reagindo à nossa performance. Ele não liga. Voltando no jejum, que eu esqueci de fechar essa caixinha. O jejum, ele não é para mudar o coração de Deus, não é para mudar a mente de Deus. O jejum muda eu e muda você. O jejum faz a gente conseguir ouvir melhor a voz de Deus. É para isso que a gente jejua. Para ficar mais espiritual, menos carnal. Quanto menos carnal, mais cheio do Espírito. Quanto mais cheio do Espírito, mais eu me conecto direto com Deus. Simples assim. Sem misticismo. Essa é a história. Então, Deus não está reagindo à nossa performance. Ele está sendo fiel à aliança que Ele tem comigo e com você. Assim como Davi tinha uma aliança com Jonatas. Então, pela aliança que Ele tem comigo e com você, Ele vai sempre lembrar, onde está a Thalita? Onde está o Arthur? Eu preciso, vamos lá. Será que ainda tem alguém da família de Saul para eu poder honrar a aliança que eu tenho com Jonatas? Será que ainda tem alguém da minha e da sua família que o Senhor precisa alcançar nessa manhã para honrar a aliança que Ele tem com a gente? Será que ainda tem alguém que já um dia pediu pelo nome do Senhor? Alguém que um dia já se humilhou, já ajoelhou na frente do altar e se esqueceu do Senhor e entrou no lamaçal? Será que ainda tem alguém que o Senhor possa se lembrar pela aliança que foi feita e resgatar e trazer para a mesa? Será que ainda tem? Será que ainda tem alguém que passou por essa igreja, que se perdeu? O Senhor não se esqueceu. Ele vai atrás, independente do estado que a pessoa esteja. E quando a graça te chama, às vezes dá até medo. 2 Samuel 9, 5 e 6. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Mequir, filho de Amiel, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou à presença de Davi e prostrou-se, rosto em terra, e em sinal de respeito, Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, aqui estou, teu servo. Ele se coloca como um cão morto, ali na frente de Davi, só esperando a degola, porque é isso que os reis faziam na época. Pega a família do rei antigo, junta todo mundo aqui, vão cortar a cabeça de todo mundo. Então, Mefibosete pensou nessa hora, ferrou, o rei me chamou na presença dele, meu irmão, é para me matar, é para passar a faca, colocou ali na posição, rosto em terra. E aí em 2 Samuel 9,8 diz, Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te proste com um cão morto como eu?
para que te preocupes com um cão morto como eu? Imagina, cadê a identidade de Mefibosete? Mefibosete era um príncipe. E ele se coloca como um cão na frente do rei. Tudo bem, aquilo era a lógica que ia acontecer, ele ia ser morto. Mas Mefibosete, cadê a sua identidade? Cara, Mefibosete foi buscado. Ele chegou com medo. Ele se chamou de cão morto. E isso mostra a realidade de quem vive em Lodebar. Quem vive em Lodebar não sabe receber amor. Quantas pessoas você já pegou na sua frente que não sabe receber amor? E eu não estou falando de cara gostar de abraçar, porque eu também não sou o maior fã do mundo. E tá tudo bem, cada um do seu jeito. Mas gostar de receber amor é outra coisa. A pessoa acha que ela não é digna de você fazer um favor por amor a ela. Ela não se acha digna de você chamar ela para comer na sua casa. Não, o que está acontecendo? Por que você está me chamando? É para me dar uma bronca? Por que você está me chamando aqui? Acabei de lembrar, ontem eu estava vendo um Reels de um pastor, como é que chama lá o marido da mulher lá de Criciúma? Da Martinello, o Thelma, isso. O marido da Viviane Martinello, o pastor Thelma Martinello, estava contando que ele tem uma cultura na igreja dele, que é bem legal. Ele, todo final de semana, ele chama um casal de gente que serve na igreja para tomar café com ele numa padaria. Ele não faz no escritório dele porque ele quer um negócio mais humano. Legal. E aí, todo final de semana ele chama um. Só que tinha um casal de líderes que veio de outra igreja e estava mandando super bem lá na obra, melhor do que aqueles que já estavam antes deles. Tal. E teve um final de semana que ele chamou os caras para irem na padaria. Os caras chegaram lá na padaria e já chegaram todo meu olho arregalado, sei lá o que, tremendo. Aí falou que olhou para eles e falou, o que está acontecendo? Vocês não dormiram? Qual foi? Os caras chegaram e falaram, pastor, o negócio é o seguinte, já fala direto, fala na lata, o que está acontecendo, porque, a gente nem dormiu, estamos aqui, a gente passou a noite toda chorando, a gente não sabe o que fez, então fala aí o que a gente fez para a gente se consertar. Cara, imagina, esse cara estava em Lodebar. Ele passou por Lodebar na igreja que ele estava antes, porque esse era o modus operandi da outra igreja. Se você for para a sala do pastor, é porque você fez alguma coisa e vai ser corrigido. Mas não, cara, você é filho, você é irmão do pastor, cara, a gente só vai tomar um café. Senta aqui. Eu não chamei para vocês para dar bronca, vocês estão fazendo um trabalho top. Na verdade, cara, eu vim dar uma oferta para vocês. Pega sua mulher e leva para jantar. Que ele tem essa cultura, ele chama os caras para tomar um café, para dar uma oferta para o cara ir jantar em família. Daí os caras começaram a chorar que nem louco, porque, nossa, a gente nunca viu isso, era sempre bronca, sei lá o que. Não, cara, a gente está na mesa, pega aqui. Vocês merecem, tá tudo bem. E mesmo se não merecesse, toma aqui, vamos compartilhar um pouco. Pessoas que vivem em Lodebar não sabem receber. E tem pessoas piores ainda do que esse casal, porque tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum e se sentem humilhadas por receber amor. Cara, isso é típico lá em Lodebar. Normal. Por quê? Porque elas têm uma autoimagem destruída, distorcida, uma autoimagem de escravo. O escravo não merece nada, o escravo ele foi comprado ali e, cara, o que vier para o escravo é lucro, o resto é chibatada. Mas a gente não foi chamado para ser escravo, a gente foi chamado para ser filho. Quem vive muito tempo na dor começa a acreditar que merece pouco. Sabe o que a palavra fala? Que a espera adoece o coração. E é real. A espera também é Lodebar. E ela vai adoecendo o coração e você vai se achando digno de viver de migalhas. Mas não é isso que o nosso Deus tem para a gente. Agora vamos lá. Tem um negócio muito especial na mesa. Porque Mefibosete foi chamado para sentar na mesa também. Do mesmo jeito que aquele pastor chamou o casal para ir na mesa da padaria, na mesa do café. Davi fez a mesma coisa com Mefibosete.
E está lá em 2 Samuel 9:7. Não tenha medo, disse Davi, pois eu terei misericórdia de você por causa de Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Imagina isso. Cara. Mefibosete ali passando perrengue. Cara, um mendigo espiritual em Lodebar esquecido. Agora, toda herança que um dia ele iria receber, se o avô dele estivesse no trono, e estava perdida. Não, eu lembrei de você. Eu tenho uma aliança com Jonatas. Vem cá, eu vou te devolver todas as suas terras. E agora você vai poder sentar todos os dias na mesa do rei. Agora você vai voltar para a sua posição de príncipe. Você não fez nada para merecer isso, Mefibosete. Nada. Mas existe uma herança, existe uma linhagem sobre você. Existe alguém que pagou um preço por você. Jonatas. Ou será que Jesus? Porque Jonatas aqui faz o papel de Jesus. Cara, Jonatas morreu na guerra ali ao lado de Davi. Então, no fim das contas, Jonatas morreu por Davi. Olha lá, tem alguém que morreu por mim e por você. E quando o rei, o próprio Deus, está no seu trono, ele fala, vem cá, tem alguém que é ali da linhagem do meu filho e que eu posso honrar e trazer para a mesa? Tem alguém? Chama porque eu quero devolver tudo que era dele, tudo que foi perdido, tudo. E eu quero que ele se sente comigo, na mesa do Pai. Então Davi restaura tudo e coloca ele na mesa. E isso aqui é uma virada, porque ele continua aleijado. Ele não foi curado, ele continua aleijado. Eu não sei se o pé dele virou para dentro na queda. Pode ser. E naquela época não tinha botinha. Então, ele continuou aleijado. Só que na mesa, pega isso aqui, na mesa não dá para ver o pé. Quando você está na mesa do Senhor, não dá para ver. Não dá para ver o seu trauma, não dá para ver o seu erro. O Senhor não olha para o seu erro, o Senhor não olha para a sua ferida, não olha para o seu trauma. Quando a gente está na mesa, é todo mundo na mesma faixa dos olhos. É todo mundo merecedor, é um passando alimento para o outro. A mesa é o lugar mais democrático possível. Na mesa tem cura, na mesa tem ensinamento, na mesa os príncipes se assentam. E a sua ferida fica esquecida para debaixo dela. O seu trauma fica para debaixo dela, não interessa ali, ninguém está vendo. Somos todos iguais na mesa, somos todos príncipes na mesa. Somos todos merecedores na mesa. Na mesa ninguém fica em Lodebar. Na verdade, quando a gente está na mesa, a gente está em Jerusalém, na mesa do rei. Na mesa do rei. E quando a gente está em Jerusalém celestial, a palavra fala que lá não vai ter luz, lá não vai ter iluminação, porque o próprio Jesus ilumina a cidade toda. Então, quando a gente está nessa cidade, Jerusalém, a presença do Senhor, ela é manifesta, ela é abundante, ela é tudo feito de ouro as ruas. Então a pior coisa, a coisa que é feita para você pisar ali, é da coisa mais preciosa que tem nessa terra, que homens matam homens, nações roubam nações para conseguir, que é o ouro. Ali é só como se fosse asfalto. Você pisa, o cachorro faz cocô, o rato faz xixi e está tudo certo. Não é nada. Então toda a riqueza está nessa mesa. A graça, ela não nega a sua história. A sua história é a sua história. Ela sempre vai estar ali. Mas ela posiciona acima dela. Então a sua história vai estar sempre ali. Você não foi curado do pé. Mas a graça, ela te posiciona acima da sua história. E a sua história vira só um testemunho, como Mefibosete. Na mesa do rei, sua limitação não define o seu lugar.
pode ter certeza que pelo menos na primeira mesa que Mefibosete sentou, Davi colocou ele do lado. Pode ter certeza disso, aqui não fala, mas isso é o que um rei faz. Vem cá, você era o excluído, mas agora senta aqui do lado, que eu vou mostrar para todo mundo que você faz parte, também é tão importante quanto. Cada um de nós aqui dentro é tão importante quanto na mesa do Senhor. Não existe melhor, não existe pior, são todos igualados na mesa, todos filhos. A única diferença que eu estou pregando aqui, vocês estão ouvindo, mas vocês participam da pregação do mesmo jeito. Se vocês não vierem junto na pregação, essa pregação não anda. Então, é todo mundo no mesmo nível, ajudando um outro e adorando o mesmo Deus e sentado na mesma mesa. 2 Samuel 9 a 10. Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e à sua família eu dei ao neto do seu senhor. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e terão a colheita, para que a família do seu senhor tenha o que comer. Mas Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então, o servo de Mefibosete tinha 15 filhos e 20 servos. Então, todos os servos e os filhos de Ziba iam ter agora o que comer. Só que o rei poderia ter mandado Mefibosete de volta para a casa dele. Agora você tem comida, agora você tem tudo. Mas não, o rei quer a gente perto. Então, vocês vão comer isso aí, mas ele vai ficar sempre do meu lado, no lugar que era dele, desde criança. E foi roubado. Então, terra devolvida, honra restaurada, identidade restaurada. O Senhor quer restaurar a nossa identidade. Deus, Ele não te chama só para sobreviver, Ele te chama para governar com Ele. Somos governadores nessa terra. O Senhor nos fez para reinar sobre todas as coisas, sobre tudo que está nessa terra, sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre o mundo espiritual também. Então entende a sua identidade. Não é mais para ficar sobrevivendo, é para governar. Vamos governar direto de Jerusalém. Vamos governar direto da mesa do rei. Com isso a gente tem propósito, a gente tem identidade, a gente tem um filho e não um sobrevivente. A metamorfose acabou em Lodebar e ele dormiu no palácio. A metamorfose de Mefibosete aconteceu em Lodebar e o fim dessa metamorfose acabou em um palácio. Em um dia, Deus muda o endereço de uma história inteira. Só precisa de um dia, meu irmão. Um dia. Pode estar tudo ruim, pode não ter saído. Deus só precisa de um dia para mudar a sua vida. Deus só precisa de um dia para mudar o seu interesse. Deus só precisa que você diga sim e vá até onde Ele te chamou. Saia de Lodebar e vá até o palácio, em obediência, mesmo que você ache que seja para morrer, mas seja obediente e vá até o chamado. E em um dia, tudo pode mudar. Você pode até ter chegado aqui de Lodebar nessa manhã. Eu não sei. Cara, o mais profundo do seu coração só Deus sabe. Quantas vezes eu não estou despedaçado por dentro e ninguém sabe. E assim é você também. Então não sei se você veio para cá hoje de Lodebar. Só que em um dia Deus pode mudar isso. E por que não hoje? Porque o próprio Deus está aqui. E a mesa está colocada. Uma mesa espiritual está colocada nessa casa. Uma refeição espiritual está colocada nessa casa. Uma mudança de destino está colocada nessa casa nessa manhã. Uma mudança de mentalidade está colocada nessa casa nessa manhã. Se você não se achava merecedor,
Agora Deus está te falando, você não é mesmo, mas você é filho. Então a herança está aqui, vem, porque pela minha herança você é. Deus já preparou uma mesa para você. Deus já preparou uma mesa nessa casa. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, se conecta com o Senhor. Existem várias cidades de Lodebar dentro de nós, várias áreas que a gente está em Lodebar. Pode ser que em uma você está voando, você está no palácio, você está governando, mas e as outras? Será que não tem uma área sua que você está vivendo de migalhas? Você foi chamado para a mesa e não para as migalhas. Examine o seu coração nessa hora. Espírito do vivo Deus, ninguém vai sair esquecido nessa manhã daqui. Nenhum assunto, nenhuma área será esquecida nessa manhã, mas todas as áreas das nossas vidas que estão em Lodebar, começa a ter um êxodo agora, um êxodo. Mefibosetes saindo de Lodebar nessa hora, e vindo para o palácio. Qual é a área que você está vivendo em Lodebar? Qual a área que você está vivendo em Lodebar? Lodebar não é o seu lugar é no palácio. Saia do palácio, porque há alguém que tem uma aliança, há alguém que se lembra dessa aliança, e há alguém que por essa aliança te chama nessa manhã. Vem para a mesa, há provisão na mesa, há uma nova vida na mesa, há uma herança a ser entregue nessa mesa. Nada foi perdido, as terras serão entregues novamente, os servos trabalharão, você vai prosperar, o seu emocional, ele vai frutificar, você vai viver uma alegria que em Lodebar já não existe mais, porque não há pasto, não há provisão, não há multiplicação em Lodebar, mas nessa manhã a gente sai de Lodebar para uma terra de multiplicação, para uma terra de governo, para uma terra de deleite, para uma terra onde você está posicionado com o Senhor, como filho. Jardim em mim, e se eu perdesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Vá conhecer Jesus nessa mesa. Se achegue a Jesus nessa hora, nessa mesa. Se prostre diante de Jesus, não achando que vai ser morto, mas se prostre em reverência, porque Ele tem um lugar para você na mesa, um lugar que você conhece Ele. Esse lugar é a mesa. Não tem um lugar melhor para conhecer alguém do que assentado fazendo uma refeição. Se você quer conhecer Jesus, se assente à mesa. E sabe quais são as perguntas que Jesus vai fazer quando estiver no trono e você tiver se chegado ao palácio? Aonde você se escondeu? Aonde? Mefibosete, aonde você se escondeu, Mefibosete? Eu não ia te matar. Eu tinha um lugar desde o começo, você passou tanto tempo em Lodebar, tanta escassez, tanto sofrimento, mas o seu quarto estava aqui, a sua vaga na mesa estava aqui. Por quê? Que mentira, Mefibosete, você acreditou sobre você? Que voz foi essa que te contou essa mentira de que você seria morto, de que você não prestava, de que você é um inválido? Mefibosete, você é um príncipe.
Deixa o Senhor trazer à sua memória, ao seu coração, todas as áreas que você está se escondendo. Jesus está perguntando nessa hora, nesse culto, aonde você estava escondido, aonde você está escondido, qual a dor que te esconde, aonde você está preso que só você sabe. Jesus quer te pegar pela mão nessa hora e te libertar, porque Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para quebrar prisões. Ele veio para quebrar grilhões. Ele veio para cortar algemas. Ele veio para te tirar da cela. Não importa a área. Um dia é o suficiente para te tirar de lá. Um dia é suficiente para que o Rei da Glória invada a área mais escura do seu coração e te puxe para fora nessa hora. Espírito Santo do vivo Deus, começa a caminhar no meio dessas cadeiras, começa a caminhar entre nós e começa a nos libertar dos lugares onde só nós sabemos que estamos presos há tanto tempo, escondidos, com vergonha, lá sendo tratados por nós mesmos como inválidos. Jesus, Espírito Santo, liberta o seu povo nessa hora, liberta aquele que está há mais tempo em Lodebar, liberta aquele que chegou há uma semana, liberta aquele que entrou hoje, mas que não ficará um dia sequer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos, Ele quebra o arco, despedaça a lança, Ele pega a carruagem dos inimigos e coloca fogo, Ele faz as montanhas tremerem e se jogarem no meio do mar. O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Vai se colocando de pé no seu lugar. Eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por uma visitação nessa manhã. Visita cada alma aqui. Visita os pensamentos. Visita os pensamentos de derrota. Visita, Senhor, pensamentos cativos. Visita, Senhor, identidades quebradas. Visita, Senhor, traumas, porque traumas não definem pessoas, traumas não definem filhos. Por isso, em nome de Jesus, aqueles que foram moldados por traumas nessa hora, venham ser constituídos filhos. A identidade de filho volte a reinar, volte a renascer dentro de cada um nessa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo nessa hora venha te encher, te encher, te encher, te encher, te capacitando para reinar, te capacitando para ser um príncipe, te capacitando para sair de Lodebar. Venha para o palácio, venha para a presença do rei. Eu declaro identidade restaurada e curada, eu declaro quebra da mentira, eu declaro libertação, e liberação da graça nessa hora, e um chamado à mesa sendo liberado, seja chamado à mesa e seja colocado na mesa, na presença do Senhor, todos os seus dias, que caia fogo nessa hora, fogo, que haja batismo no Espírito, que dons sejam liberados aos príncipes, dom, Senhor, de discernimento de espírito, palavras de sabedoria, interpretação, dom profético, dons de pregar a palavra, dom de cura, dons para serem mantenedores, e o principal, Senhor, o dom do amor, Senhor, seja liberado. Que haja um avivamento nesse lugar, que haja um avivamento nesse lugar, que os príncipes se manifestem, os príncipes dessa geração se manifestem para governar
sobre uma geração perdida, Rocabadarabasteriananai, que eles se vejam não mais em Lodebar, mas, Senhor, governantes, Ricabarabassos, que cumprem o seu chamado de salvar vidas, de edificar a sua casa, Robereantostoriananai, de criar a sua família, Riantostories, não mais a escassez de Lodebar, mas Senhor, a provisão, a multiplicação que vem do reino, Riantostories, em nome de Jesus, estende sua mão para cá, vamos orar junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Coloca a sua mão direita e estica para cá. Pai, no nome de Jesus, como servo e sacerdote do Senhor, eu abençoo toda essa família aqui para viver uma semana poderosa na tua presença, uma semana não mais em Lodebar, mas reinando na tua mesa, que eles sejam vistos, Senhor, na rua, no trabalho, em casa, como governantes do Senhor, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Vai, multiplique, reine, governe, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aplaude o Senhor.